Eu acho que aí isso traz outros elementos também à mesa para a discussão da política internacional contemporânea, que vão na seguinte direção, né? É, esse enclave, pensando alto aqui contigo e com quem está nos acompanhando, ele talvez também seja uma expressão dessa configuração particular dos estados nacionais na região que a gente tem descrito aqui, né? Essa descrição com estados com matrizes mais autoritárias ou díspares do que seria o processo de repúblicas dentro da democracia burguesa de tipo clássico, né, e do pensamento liberal do ponto de vista político. Talvez esta configuração mais rígida dos regimes autoritários locais enseja a necessidade de um Estado como enclave, tal como Israel representa. Poderíamos talvez pensar nessa direção. E aí, veja os desdobramentos disso, né? No cenário contemporâneo, muito se fala, por exemplo, sobre como o ataque dos Estados Unidos ao Irã representa uma tentativa dos Estados Unidos de reagir à construção chinesa da nova Rota da Seda, por exemplo, que atravessa a Ásia Central, passa pela região do Oriente Médio e tenta ascender até o continente europeu. De fato, tem uma passagem ali que é prejudicada pelos bombardeios por se tornar uma zona de insegurança. Eu não desprezo esse argumento, não desconsidero de maneira alguma e acho que esse é, sim, um ponto relevante do processo de ataque dos Estados Unidos ao Irã. Não tiro isso do horizonte. Mas pensando do ponto de vista dessa construção de grande Israel, do enclave, do movimento sionista, chama a atenção outros dois elementos. A celebração dos chamados Acordos de Abraão, a partir de 2020, de maneira mais expressiva, celebrados pelo Estado de Israel com a concordância e com o patrocínio, o apoio incondicional dos Estados Unidos e das potências imperialistas europeias. Os Acordos de Abraão, eles presumem, do ponto de vista diplomático, duas questões fundamentais. A primeira, a normalização de relações diplomáticas com o Estado de Israel por parte de um conjunto de países árabes da região. Segundo, ou, obviamente, uma é derivada da outra, o reconhecimento formal da existência do Estado de Israel que muitos desses países árabes da região não tinham feito até hoje. E veja como isso é importante. Dentro das negociações, a gente está falando aqui mais uma vez, né, final de maio de 2026, o conflito estoura em 28 de fevereiro com os primeiros ataques, e desde o dia 17 ou 18 de abril, agora não me recordo muito bem, estamos sob um cessar-fogo. Então, há praticamente 4, quase 5 semanas, sem ataques diretos, mas ainda com o Estreito de Hormuz fechado, bloqueado por parte do Irã e fechado por parte dos Estados Unidos para tentar sufocar também a economia iraniana. É o que está acontecendo. Mas meu ponto é, diante das negociações de possíveis armistícios, eventualmente um acordo de paz, tem uma série de atores que andam emergindo de maneira mais deflagrada. Tal como o Catar é um dos polos, né, de refúgio de algumas lideranças do Hamas, inclusive no território palestino. Tal como o Catar se apresentou como mediador do conflito entre Israel e Palestina, se apresentando aos Estados Unidos como um locus em que israelenses e palestinos conseguiram se encontrar com um patamar mínimo de civilidade, o Paquistão aparece contemporaneamente como um território que se postula como intermediador das relações entre Estados Unidos, Israel e Irã. Mas esse aparecimento do Paquistão, o que a gente percebe é, na verdade, um processo de articulação da diplomacia chinesa, que é quem, em boa medida, acaba dando a agenda dessas negociações do Paquistão.
Isso é interessante de registrar pelo envolvimento de outros países no cenário, né, no circuito. Mas dentro das negociações de paz ou de possíveis armistícios, bom, Trump coloca como objetivos estratégicos para ele findar o conflito no Irã a reabertura total do Estreito de Hormuz, mas na conversão também do Estreito de Hormuz numa zona de controle internacional, que ele não ficasse só sob domínio do Irã, o que obviamente é rechaçado pelas autoridades iranianas. O segundo aspecto seria a demoção do regime. A eliminação dos seus líderes até agora não tem surtido efeito, mas a gente pode repercutir isso daqui a pouco, porque tem impactos também. E o fim do programa nuclear iraniano. São os 3 objetivos estratégicos, pelo menos de público, que aparecem para os Estados Unidos assinarem um acordo de paz. O que é muito curioso, porque normalizar a passagem no Estreito de Hormuz já seria algo do cenário pré-guerra, né? Convertê-lo em uma zona internacional, aí sim seria uma vitória estratégica dos Estados Unidos, mas não parece estar no horizonte. A eliminação do regime como um todo dos ayatolás não é o que está no horizonte de curto prazo. Mas, de novo, talvez a gente possa discutir no médio, porque, por exemplo, mais de 50 lideranças iranianas foram eliminadas, foram assassinadas nesses ataques dos Estados Unidos. Não é pouca coisa. Por mais sólido que seja um regime, você eliminar 50 pessoas que poderiam fazer parte de uma linha de sucessão é bastante significativo. Pode não dar um resultado hoje e amanhã, mas pode semear dissidências, oposições por um período de médio a longo prazo. É importante ter isso em mente. O que resultaria numa vitória estratégica, porém de longo prazo dos Estados Unidos. E o terceiro aspecto, que seria o fim do programa nuclear, ele é revelador de uma pataquada dos Estados Unidos, do papel bufão do Donald Trump em muitas conduções de política internacional, né? Porque ele faz um bombardeio às principais instalações nucleares do Irã em outubro de 2025 e diz: obliteramos completamente o programa nuclear iraniano. E aí, sob qual justificativa você ataca o Irã em fevereiro de 2026 dizendo: precisamos eliminar o programa nuclear iraniano? A conta não fecha, né? Ou seja, o programa nuclear iraniano, para todos os efeitos, resiste e persiste. Não sabemos em qual grau de desenvolvimento, mas remanesce. Esses seriam os objetivos dos Estados Unidos, mas pouco tem se falado nos objetivos estratégicos de Israel. E, nos últimos dias, Israel tem apresentado um dos seus principais condicionantes, porque nesse momento em que a gente está falando, Israel voltou a fazer bombardeios ao sul do Líbano, um pretexto de combater o Hezbollah, né? Mas um dos elementos-chave que Israel tem trazido à tona tem sido aumentar o número de países do Golfo Pérsico, da região do Levante, do Oriente Médio como um todo, a assinatura dos Acordos de Abraão. Que significa dizer, se Israel sai do conflito com o Irã, tendo reconhecimento formal da sua existência diplomática em relação a vários países árabes da região, e o reconhecimento formal da sua existência, né, nesse debate meio etéreo que a gente está tratando aqui, mas para Israel é uma condição chave de sobrevivência, e de se fortalecer como enclave imperialista e para além disso, esse seria um objetivo estratégico extraordinário para as forças políticas israelenses como saldo do conflito. Por mais que os gastos militares sejam nababescos, por mais que sem o conflito o Benjamin Netanyahu corre o risco de cair nos dias ou nas semanas seguintes, porque ele já vinha absolutamente enfraquecido politicamente, é um corrupto contumaz, parte do processo político israelense, uma figura absolutamente abjeta desse processo político. Sem o conflito ele não sobrevive, mas seria uma vitória política extraordinária se houvesse assinatura por parte do conjunto de países árabes do Golfo, principalmente, o Conselho de Cooperação do Golfo, o CCG, com vários países ali da região, e, obviamente, no Levante,
se passasse por Egito, chegasse até o Líbano, conseguisse costurar um acordo que normalizasse essas relações, diplomaticamente seria uma vitória extraordinária para Israel, né? Dentro do Mas conflito. Então, isso também faz parte, né? além desse, tu diz, tem os objetivos dos Estados Unidos, tem esse objetivo de Israel, mas tem um que parece que quase que anda em paralelo, que é o próprio avanço no sul do Líbano, né? Porque de alguma forma eles estão aumentando a fronteira ali, né? Eles estão Sim. acabando ali com as pontes, estão literalmente tomando posse daquela região, né? Ou pelo menos criando ali uma zona tampão, né? De alguma forma, né? Sim, sim, sem dúvida, isso tá dentro, né? Não imagino que, essa seria a minha avaliação, pelo menos até o momento, não imagino que pudesse fazer parte do acordo o reconhecimento de que aquele território não é mais libanês ou qualquer coisa nesse sentido. Mas, sem dúvidas, está no plano estratégico dessa grande Israel, né? Que já passou pela tomada de territórios de uma Cisjordânia com a faixa de Gaza, em que, para quem acompanha o processo, né, vê aqueles mapas históricos desde 47, como Israel foi destruindo todo o território palestino, uma das grandes vitórias foi eliminar a contiguidade do território. Quando você perde conexão entre Cisjordânia e faixa de Gaza, a estruturação política do território palestino fica muito mais dispersa. Foi o que permitiu ter dois tipos de governos diferentes, né, na faixa de Gaza e na Cisjordânia. Então, foi o que permitiu o enfraquecimento do Fatah, que era uma organização política relativamente mais próxima da região, e alimentou o radicalismo islâmico através do Hamas na faixa de Gaza, fez com que o Hamas fosse eleito nas eleições de 2006, se consolidasse já no governo autoritário a partir de 2008 e desse a sua parcela de contribuição. Obviamente eu não vou responsabilizar unicamente o Hamas por isso, mas desse a sua parcela de contribuição para o genocídio palestino pela condução absolutamente inábil do território dentro do processo de ataque israelense. Mas eu entendo e faço todas as ponderações possíveis das circunstâncias em que se vivia, do ataque permanente que o Estado de Israel também faz ao território palestino. Mas, enfim, Mas nessa... trocando em miúdos, assim, você fala tem essa disputa de Israel pela grande Israel, né? Então um avanço territorial quase que permanente, o que de alguma forma também casa um objetivo estratégico do Estado com o objetivo do governo, né, do Netanyahu, que é Sim, de perfeito. conseguir manter o máximo de guerra para não poder cair, né, para não Uhum. cair, né? E tem os objetivos que você traçou dos Estados Unidos, mas e do ponto de vista do Irã? A gente poderia pensar quais são os objetivos do Irã? No caso do Irã, o que tem sido apontado formalmente é o seguinte: obviamente, a manutenção do Estreito de Hormuz sob controle integral das forças iranianas. Um outro objetivo bastante forte, e acho que improvável no cenário atual, é o da possibilidade de haver uma recomposição do programa nuclear iraniano com anuência de forças internacionais, como vigorou, por exemplo, até 2015, quando o antigo governo de Barack Obama costurou esse acordo e em 2015 ajudou a relaxar o terceiro objetivo estratégico, que é a eliminação das sanções econômicas ao Irã. E aí esse tema das sanções ele é chave para a economia iraniana. E aí, camarada, gostou desse corte? Quer ver o Prelúdio chegar cada vez mais longe? Então junte-se a nós. O Prelúdio é um podcast socialista e revolucionário, construído de forma independente e autofinanciada para analisar a realidade da conjuntura brasileira e contribuir com a luta da nossa classe. Com o seu apoio, conseguimos crescer cada vez mais. Há duas formas de fazer isso. Uma é se tornando membro da escola, da IFOP Vânia Bambirra, por apenas R$10 por mês, e a outra é fazendo uma doação de um valor pontual que for possível para você. As duas formas nos ajudam bastante, então não deixe de contribuir se for possível. Além disso, você também nos ajuda se inscrevendo nesse canal, curtindo e compartilhando os nossos materiais para chegar cada vez mais longe. É isso, até uma próxima, tchau, tchau.